Oi, oi, tudo bom? Boa noite. Desculpa o atraso. É porque eu tava sem enxergar, eu tive que limpar meus óculos. Ai, ai, hoje nós vamos falar sobre as dúvidas que vocês têm. Vou até colocar aqui perguntas e respostas. Assunto da live. Perguntas e respostas. Tá bom? Aí eu vou fixar aqui. Fixar. Pronto. E aí? Boa noite. Tudo bom, Cris? Isadora? Andréa, tudo bom, gente? Olá, Jesse. Vocês que vão assistir, coloquem a idade dos seus bebês aqui para eu saber qual é assim o grupo, né, de bebês que a gente está aqui falando para vocês, certo? A idade deles, tá bom? Hoje eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir, o máximo. Já anotei aqui, já compilei aqui várias e várias perguntas para não ficar tão repetido. Mas tem algumas perguntas aqui que são repetidas, mas porque o bebê tem uma idade e outros bebês têm outras idades, então eu vou tentar fazer aqui um joguinho, tá bom? E aí a gente vai conversando durante esse tempo. Então eu vou começar, né, para não me delongar muito. A primeira pergunta aqui: meu bebê dorme durante o dia e à noite fica acordado. Ele tem apenas 1 mês. E aí? O bebê dorme durante o dia e à noite fica acordado. Vou relembrar para vocês. E se vocês se lembram, quando o bebê ainda estava intraútero, né? Quando você ainda estava gestante, o que é que acontecia? O bebê ele tem um padrão de sono intraútero. Então, quando você está ali andando, né, com o bebê ainda na barriga, e você passa o dia todo trabalhando, agitada, o que é que acontece? Esse bebê ele está sendo ninado. E quando você para de trabalhar, você vai se deitar, você se senta, vai repousar, o bebê ele vai ficar mais ativo, vai se mexer. Por quê? Porque parou o balançado, parou ali aquele movimento gostoso que ele sentia. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com um padrão de sono que já está estabelecido pela rotina intraútero. Então, a partir de 28 semanas, o bebê ele já tem uma rotina de sono intraútero. Quando ele acorda, quando ele nasce, ele vai ter a mesma rotina que ele tinha intraútero. Então, é um bebê que dorme muito durante o dia e à noite passa mais tempo acordado, agitado. E o que é que você pode fazer com isso? Você tem que ajudar o seu bebê a dizer: meu filho, olha, eu queria que você dormisse mais à noite do que durante o dia. Então você vai estimular o bebê a acordar mais durante o dia. E você faz um ritual noturno que ele possa entender que ali é o momento de descanso. Tá bom? Então, entenda isso, faça isso. Acorde mais vezes o seu bebê. Ai, tem Proliana, eu acordo, ele não consegue acordar, mas você vai ensinando, certo? Vai acordando. Para quê? Para que ele possa mamar mais durante o dia e não precisar mamar tanto à noite. Oi, Juliana, tudo bom? Felipe, tudo bom, né? Então, vou ver aqui outra pergunta. Meu filho acorda muito durante a noite, pega o peito e dorme. O que será? E aí, o que será? O bebê que
Cadê? O bebê que acorda muito durante a noite, pega o peito e dorme. Quem é que adivinha? Associação de sono. Ele fez uma associação que para dormir ele precisa ir para o peito. Por isso que muitas vezes quando o bebê ele acorda à noite, a maioria das vezes, quando é um bebê que desperta muito à noite, ele não volta a dormir se ele não for colocado no peito. Por que que ele não vai voltar a dormir? Porque foi o que foi ensinado para ele. Então, se você disse para ele, olha, meu amor, você quer dormir? Peraí, eu venho pegar aqui um peitinho da mamãe. Para quê? Para poder ele mamar um pouquinho e dormir? Pronto, só que o bebê, ele gravou aquilo. E quando ele grava, ele vai precisar desse mesmo estímulo para voltar a dormir. Então, tem muitos despertares noturnos que acontecem e o bebê não vai querer mamar. Ele vai precisar do peito para sugar ali um pouquinho e dormir. Por isso que você precisaria... Deixa eu só diminuir aqui o som do meu WhatsApp. Você precisaria... Você precisaria... Vocês estão me ouvindo, então? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Então, você precisaria fazer o quê? Avisar para o seu bebê, dizer assim, olha, não é para mamar nessa hora. Só que muitas mães não sabem como fazer o bebê parar de chorar sem mamar. Entendeu? Então, muitas mães não sabem. E eu tenho muitas alunas no meu curso que o que é que acontece? Poliana, antes, né? Quando elas ainda não tinham a orientação. Então, muitas mães diziam assim, Poliana, eu morro de exaustão, eu tô me acabando. Porque eu não consigo tirar o meu bebê do peito e não consigo fazê-lo dormir sozinho. Isso é muito complicado. Por quê? Porque você vira uma refém. Tem mães que simplesmente passam o dia com a criança pendurada no peito e à noite botam numa cama compartilhada. Por quê? Porque ela disse assim, ou eu boto ele aqui no berço, ou na cama, aliás, para poder ele ficar ali mamando, quando acorda ele pega o peito e dorme, porque só assim eu vou conseguir descansar. Porque durante o dia eu já passo o dia com ele pendurado no peito, não consigo fazer nada. Então, quando essas mães elas chegam para mim desse jeito, elas já chegam assim com um momento de dizer assim, olha, eu não consigo mais, me ajude, por favor. Então, essas mães precisam realmente de ajuda. Se você está sentindo isso, realmente é necessário uma ajuda. Por quê? Porque hoje em dia, olha, eu me lembro demais, na época que eu era pequena, quando eu era criança, eu sou a mais velha de 4 filhas que a minha mãe teve. Então, eu tenho uma irmã que é 1 ano mais nova do que eu, mas eu tenho 2 outras irmãs que uma acho que são 7 anos mais nova do que eu e outra 10 anos. Então, eu cuidei das minhas irmãs. Eu colocava as minhas irmãs no colo, eu brincava com elas e tal. Então, o que é que acontece? Eu tinha esse hábito de colocar até a minha irmã no berço, tinha a minha irmã mais do meio, a Thalita, do meio assim, né? A terceira. Ela gostava demais de dormir com a gente balançando o bumbum dela. Quantas vezes eu ficava lá balançando o bumbum dela, certo? Ela tinha uma dificuldade tremenda de dormir. Então, eu me lembro disso. Quando eu tive meu bebê, foi horrível, porque na minha cabeça, que eu tive bebê pouco tempo depois que eu terminei a minha primeira pós-graduação, né, que foi em saúde pública e em aleitamento materno. Então, assim, quando a gente lê sobre aleitamento, quando a gente vai fazer
os estudos, eu fui, assim, fui muito, assim, para cursos do Ministério da Saúde, né, em aleitamento e tudo. Então, o que é que a gente via? É livre demanda, livre demanda. Só que eu não conseguia entender que o bebê, ele podia chorar e podia parar de chorar sem ser mamando. Entendeu? Então, isso para cair na minha cabeça, para poder eu entender isso, durou bastante tempo. Eu amamentava, meu filho passava o dia amamentando e tudo, e à noite ele mamava demais. Então eu pegava, deitava numa rede, botava ele em cima de mim, tome mamada e tome mamada, certo? E não é à toa que eu, assim, entrava em exaustão. Quando meu segundo filho nasceu, que a minha irmã me apresentou o que era fazer rotina e tudo, aí sim a minha vida mudou totalmente, né? Em relação tanto à amamentação como ao cuidado dos meninos. Por quê? Porque os meninos, um tinha 2 anos e 1 mês, o Lucas tinha 2 anos e 1 mês e o Pedro nasceu. E todos os dois nasceram prematuros, né? Então foi mais difícil ainda. Então, depois eu comecei a entender e aprendi a amamentar, né? Porque hoje em dia eu sei técnicas que, se eu tivesse usado na época que eu amamentava, ia ser totalmente diferente. Até em relação ao tempo que eu passei de amamentação, né? Porque o Lucas mamou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E o Pedro mamou só 5 meses e meio, que eu voltei a trabalhar e tudo, e não tinha, assim, essa noção de retorno ao trabalho e conseguir conciliar a amamentação já com 2 crianças, né? Então, é isso. Então, assim, o bebê que acorda muito à noite e pede peito é porque ele tem uma associação de sono que ele precisa mamar, que ele precisa ir para o peito, aliás. E isso pode ser retirado. Isso é difícil? Não, não é difícil. Mas, para que você aprenda a fazer isso com o seu bebê, demanda trabalho. Você precisa, para você colocar o bebê numa rotina, para você ensinar as coisas para ele, você, nesse primeiro momento, você vai trabalhar mais, né? Você vai ter mais trabalho para implementar a rotina. Mas depois, gente, é formidável. É assim uma felicidade, é uma liberdade. E eu não estou dizendo liberdade de você ficar livre do bebê, não. É uma liberdade que você tem dentro da sua casa, você consegue fazer suas coisas, você consegue dar atenção para o seu bebê e você também consegue fazer as suas coisas, certo? Outra pergunta. Meu bebê de 1 mês sempre dorme mamando. Mamada de 10 minutos, às vezes 5 minutos. O que fazer? Olha aí. Um bebê de 1 mês que sempre dorme mamando, ele precisa dormir mamando. Geralmente, assim, um bebê de 1 mês, ele é bem sonolento, certo? Ele mama, ele não vai fazer, assim, muita coisa. Você não tem muita atividade para fazer com ele. Mas você não precisa deixá-lo dormir mamando. Por quê? Porque se um bebê mama 5 minutos a 10 minutos, será que o bebê vai ficar satisfeito com esse tempo de mamada? Tem muitas mães que me perguntam, tem até uma pergunta mais na frente sobre isso. Quanto tempo eu devo deixar meu bebê mamando? Será que 10 minutos vai saciar o seu bebê? Será que ele dorme no seu peito porque ele está satisfeito ou porque ele está cansado? Eu vou para a segunda opção, porque ele está cansado na maioria das vezes. Porque um bebê, ele vai gastar tempo para sugar. E ele precisa sugar, sugar, sugar. E se você perceber que ele está dormindo, acorde o bebê. Ai, Poliana, não consigo acordar, porque você deixou ele dormir, o deixou dormir no peito. E se você tirar o bebê antes dele dormir, você deixa ele lá, sentadinho no seu colo, e em seguida ofereça novamente o peito, porque assim ele vai ficar mais satisfeito. Assim ele vai encher mais a barriguinha e vai conseguir esticar mais o soninho.
Entendeu? Como fazer o bebê dormir mais sem acordar muito na noite para mamar? Um bebê de 2 meses. Essas perguntas, olha, eu só acho interessante, é porque assim, não dá para eu explicar detalhes de todas essas perguntas. Por quê? Porque muitas delas não dá para poder eu falar em poucos minutos, em poucas palavras, todo um processo, entendeu? Então eu estou aqui respondendo as perguntas assim diretamente, né? Assim, tentando fazer com que você entenda, que você abra a sua mente para entender, mas o sono, ele é uma habilidade que o bebê ganha. E eu digo muito para as minhas mães, né? Para as mães que eu atendo no meu curso, né? As mães que eu também faço atendimento presencial, que habilidade não se ganha da noite para o dia. Você consegue fazer alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui reformando minha casa. Aí eu vejo o marceneiro aqui e tal, pá, cortando, né, ajeitando, pregando. Será que se eu visse o marceneiro cortando ali aquela madeira, pá, aí se eu chegasse para ele e dissesse assim, ô, seu Irã, deixa eu cortar aqui, eu vou cortar igual a ele? Por nada. Por quê? Porque eu não tenho a habilidade de fazer isso. Então, para que eu ganhe a habilidade, eu preciso trabalhar, eu preciso repetir esse processo várias e várias vezes. Como eu já expliquei, como é que eu consigo tocar violão vendo uma pessoa tocar? Como é que você consegue fazer o seu bebê dormir porque o da vizinha dorme e o seu não dorme? Ah, eu queria também. Sim, mas tem que ver. Tem bebês que são, assim, muito fáceis de dormir. Tem bebês que dormem mamando. Tem bebês que dormem sendo ninados. Tem bebês que dormem sendo balançados na rede. E vão para o berço e dormem. Não tem nenhum despertar. Tem mãe que bota o bebê na cama, faz cama compartilhada, depois tira ele e coloca lá no berço e ele dorme? Tem. Só que a grande maioria das mães, se for fazer essa mesma trajetória, não, elas não vão ter êxito. Por quê? Porque tem bebês e bebês, tem personalidades diferentes. E não é porque o bebê tem uma personalidade diferente, é um bebê mais ativo, um bebê que é mais sensível para as coisas do dia a dia e tudo, que ele não vai conseguir dormir. Ele vai ter mais dificuldade. Como eu me lembro demais que, assim, eu lá no colégio, eu, assim, eu gostava muito de estudar e tudo. Então, eu tinha uma amiga que ela morria de estudar. Ela estudava muito. Ela estudava muito mais do que eu. E quando a gente fazia prova, eu tirava nota boa e ela tirava nota baixa. Então, ela estava estudando e ela não conseguia aprender matemática. Era super difícil. E eu estudava ali, olhava ali e tal, não sei o que, aí fazia a prova. Então, assim, todo mundo tem que estudar, tem que fazer para ganhar habilidade. Tem a habilidade daquilo. Ah, você é boa em matemática? Sou, mas tem pessoas que têm mais facilidade, certo? Por isso tem bebês que têm mais facilidade em aprender aquela habilidade, e tem outros bebês que têm mais dificuldade. E esses bebês que têm mais dificuldade, a mãe, ela precisa ajudar aquele bebê. Então, não é uma mãe que... Ai, Poliana, eu tenho mães no meu curso que elas começaram a assistir o curso, com 3 dias o bebê começou a dormir a noite toda. E outras, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, começam a aprender, começam a fazer. Ai, Poliana, olha, ele acordava
8 vezes à noite e agora ele só está acordando 4. Maravilha! Você está progredindo. Só que o progresso é gradativo, vai depender da mãe. Por isso que o lema do sono é para a mãe, né? Persistência, consistência e paciência, certo? Então a gente tem que ter paciência em ouvir o choro do bebê e tentar identificar o que é. Paciência em colocar o bebê no colo e dizer assim, pera ainda, meu amor, você não tá com fome, deixa a mamãe lhe ajudar aqui. E eu tenho muitas mães que eu vejo quando eu vou atender, que o bebê tá no colo. Eu cheguei, foi agora, anteontem. Eu tava fui no hospital aqui de Fortaleza, aí tava lá o pai. Graças a Deus você chegou. E o bebê aqui, ele segurando na cabeça do bebê, o bebê caindo e tudo. Graças a Deus você chegou, que ela tá aqui morrendo de fome. Então, e ela tinha acabado de mamar 1 hora. Então, assim, até o jeito que você segura o bebê é importante, certo? E é isso que eu ensino, todo passo a passo. Então, é muito importante isso. Então, tente ver, ó, eu até, sabe o que é que eu faço, que é interessante, para bebês pequenininhos? Quando você segura o seu bebê, olhe no espelho, você segurando o bebê. Eu costumo fazer assim, eu digo assim, o papai tá segurando o bebê, né? Aí eu pego e digo assim, olha, eu vou segurar o seu bebê da mesma forma que você está segurando. Tá aqui, aí pega e seguro. Aí eu digo assim, você acha que teria uma posição mais confortável ou ele está bem confortável aqui no meu colo? Aí o pai olha e diz assim, não, pera ainda. É porque você está segurando aqui, né, nele. Aí eu disse assim, do jeito que você está segurando. Seria melhor eu colocar a minha mão mais em cima aqui da cabeça ou mais no tronco? Ele mais no tronco. Então, assim, se você olhar na hora que você está segurando o bebê, olhe no espelho e veja se você consegue colocá-lo numa posição melhor, tá certo? Então, como fazer o bebê dormir mais sem acordar muito à noite é você fazer um passo a passo para que o dia dele ele tenha mais tempo de mamada, para que ele não passe a noite mamando. Tem bebês que mamam a noite inteira e quando é de manhã ele não quer mamar. Por quê? Porque se eles encheram a barriga a noite toda, eles vão querer mamar de manhã? De jeito nenhum. Entenderam? O que fazer quando o bebê fica acordando toda vez que o bico cai? Olha aí. O que fazer? Um bico, certo? Eu, como consultora de amamentação, gente, eu não aprovo bico, certo? Não aprovo, não sou a favor de chupeta. Chupeta causa confusão de bicos, certo? Para a maioria dos bebês. Mamadeira causa confusão de bicos para a maioria dos bebês. Eu tenho pacientes que o bebê chupa chupeta, toma mamadeira e faz aleitamento exclusivo? Tenho. Toma mamadeira de leite materno ordenhado? Tenho. Mas isso aí é um tiro no escuro, certo? Agora, como consultora de sono, a chupeta, ela é um instrumento de sono que pode ser uma associação positiva ou negativa. Se o bebê, ele chupa a chupeta e a chupeta cai da boca dele e ele não desperta, ela se torna uma associação positiva de sono. Mas se a chupeta, ela cai da boca do bebê e o bebê acorda todas as vezes que ela cai, essa chupeta está sendo uma associação negativa e ela deve ser retirada. Entendeu? Por quê? Porque ele está precisando voltar a dormir se ele sugar a chupeta, do mesmo jeito do peito. Se ele quer, ele volta a dormir se ele der uma mamadinha, bem rapidinho e pronto. Certo? O que fazer quando o bebê não quer arrotar? Mais 30 minutos, eu tô lendo como a mãe botou, né? Mais 30 minutos no colo, dorme e acorda chorando para arrotar. Então,
Então, assim, eu entendi assim, o que fazer quando o bebê não quer arrotar. Olha, arroto não é necessário. Desde muito e muito tempo, faz muito tempo mesmo que eu falo que não é necessário arrotar. Um bebê, quando ele sai do peito, você pode colocá-lo elevado e tudo, para quê? Para que ele fique ali confortável um pouquinho, você também conversa com ele, ou ele vai para fazer alguma atividade, mas não precisa você ficar com ele no colo, esperando o arroto. Um bebê com 3 meses, quando ele termina de mamar e ele sai ali acordadinho, que na maioria das vezes é para ele sair do peito acordado, ele pode ir para uma cadeirinha, um bebê conforto, pode ficar no seu colo, sentado, vendo um brinquedo. Não precisa você ficar com o bebê aqui, batendo nas costas dele, até ele arrotar. Não precisa, por quê? Porque tem bebês que não arrotam. E você vai ficar esse tempo inteiro, a maioria dos bebês que arrotam, que gostam de arrotar, eles arrotam assim que saem do peito. Então eles estão mamando e começam a ficar irritados. Aí você pega, levanta e ele arrota, certo? Então é só um instantinho. Então é importante que você entenda. Será que meu bebê quer arrotar? Se ele quiser arrotar, ele vai ficar inquieto, ele vai ficar irritado. Então você não vai passar 30 minutos com a criança elevada sem fazer nada, e daqui a pouco vai acontecer o quê? Ele vai começar a chorar porque ele já está com sono, ou então ele vai começar a chorar porque não mamou direito. Então tem muitas coisas que podem acontecer, entenderam? Meu bebê dormia bem e no berço até 3 meses com o charuto. Tirei porque ele vira e agora não dorme mais. Esse problema aí dessa transição do charutinho, né, que é do pacotinho, para o momento que ele vai para o berço sem o pacotinho, tem que ser gradual. Não pode ser assim de uma hora para outra, certo? Quando você faz um charutinho no bebê, você pode ir tirando esse charutinho devagarinho. Como esse bebê ele já vira, certo? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque se ele vira, você tem que saber se ele está numa superfície dura, né? Num colchãozinho sem ter local assim fofo, porque senão ele pode sufocar. E bebês dessa idade têm um risco maior para sufocamento, certo? Porque agora eles pegam no paninho, eles pegam na naninha, eles colocam ali então no nariz. Então tem que ter cuidado com o tamanho de naninha, com o tamanho de pano que fica no berço, certo? E eu até fui atender umas gêmeas, e uma das gêmeas, elas são assim, uma é mais agitadinha e a outra é mais tranquila. Mas uma delas, a mãe, né, e a babá colocam tanto pano na menina que ela fica lá com aquele monte de pano em cima dela. E eu fui dizer para elas, olha, cuidado com esses panos aí. Ah, Poliana, ela só consegue fechar os olhos desse jeito. Não, tem que fazer de uma maneira, você pode botar um paninho aqui do lado, ficar observando, mas quando ela adormecer, você tem que tirar esse pano, ou então tem que prender o pano dentro do berço para que ele não vá para o nariz dela. Por quê? Porque como ela pega, se ela pegar ali, ela bota todo no nariz, certo? Então tem que ter cuidado com o pano solto no berço, que não deve ter. O ideal é você botar uma roupa no bebê que deixa o bebê todo agasalhado, todo protegido, e o paninho é bem pequenininho, com a naninha bem pequenininha, que se ela mexer a cabeça ela consegue se livrar, diferente de panos grandes, chupeta com aquele prendedor que tem risco para garrotear o pescoço do bebê, certo? Então tem que ter cuidado. Então aqui, em relação ao charutinho, para você tirar, você tem que tirar aos poucos. O bebê fez 3 meses, você tira um bracinho dele, deixa só um bracinho solto,
Depois de 15 dias, deixa o outro bracinho solto, certo? Para quê? Para que você possa ir tirando gradativamente. É do mesmo jeito, bebês que ouvem ruído branco, tem mãe que diz assim, Paulina, eu não aguento mais o ruído branco. Então você vai tirando devagarinho. Vai diminuindo o ruído ao longo do sono dele e depois pronto, ele esquece, certo? Tem uma mãezinha aqui, tem o bomba elétrica da Pandax. Tento ordenhar, às vezes começa a pingar leite. Demora. Será que a minha produção é baixa? Essa bombinha da Pandax, ela é uma bomba simples, mas ela é uma bomba que dá para você tirar leite tranquilamente, certo? É a Cris, né, que fez essa pergunta. Eu não me lembro das outras, mas essa daqui foi a Cris. Dá para você tirar tranquilamente. Agora, se você tenta tirar, porque tem mulheres que têm produção de leite satisfatória, né? O bebê ganha peso e tudo, mas elas não conseguem tirar leite do peito. E isso, realmente, algumas mulheres, mesmo botando bomba Medela, botando Avente, botando várias outras bombas, né? Primo Passe, elas não conseguem tirar. Por quê? Porque o peito dela não consegue ser estimulado para sair leite com a bomba. Mas a bomba, ela é muito boa para poder você estimular o seu peito. Então, mesmo que não saia leite, depois de uma mamada, se você tira ali 10 minutos num peito, 10 no outro, ou então se a bomba é dupla, você tira 10 minutos nos dois peitos, pausa 10 minutos e tira de novo 10 minutos nos dois peitos, pausa de novo, tira de novo 10 minutos nos dois peitos. Então, você mesmo que não saia nada, você faz uma estimulação. E assim você consegue realmente fazer com que o teu corpo entenda que o bebê está querendo mamar mais, apesar de você estar tirando com uma bomba. Então, ele vai aumentar gradativamente a sua produção. Geralmente, em torno de 8 dias, quando você faz ordenhas, certo? Eu gosto muito de orientar a ordenha Power Pump. Faz uma ordenha por dia, pelo menos, de Power Pump, que é uma ordenha de 1 hora. Você consegue fazer uma estimulação hormonal e depois de 8 dias você vai começar a perceber um aumento gradativo da sua produção de leite. Tá certo? Tem um aqui que é um histórico. Meu bebê tem 67 dias e mama durante o dia num espaço muito curto de tempo. Às vezes, em 1 hora, ele quer mamar novamente. Ele tem cólicas nas mamadas, somente nas mamadas, e isso faz com que ele mame 5 minutos. Com isso, ele fica muito mais tempo no colo. Coloco no carrinho ou no berço, ele acorda e chora. Será que quando ele inteirar os 90 dias vai melhorar? Ele passa a mamar mais, ele passa a mamar mais e consequentemente dormir mais, pois durante o dia é somente sonecas rápidas. É muito raro dormir mais do que 1 hora. Abraços. Adoro seus conselhos. Realmente aqui tem várias perguntas, né? Então, assim, um bebê de 67 dias que mama, e 67 dias é praticamente 2 meses, né? Tem 2 meses. E ele mama. E quando ele mama, ele fica só 1 hora sem mamar. É muito cansativo, imagina. Um bebê que passa 1 hora sem mamar. Se ele passasse pelo menos 1 hora dormindo, até que ia. Mas se ele mama e fica acordado e depois mama de novo, esse bebê vai ficar exausto, vai ficar irritado, certo? Então, tem que ajudar o bebê a mamar mais no momento da mamada. Veja aí, eu tenho um live de mamada de qualidade. Procura aí no meu feed, mamada de qualidade, que vai ajudar demais para você entender isso. Eu tenho um curso também que é só de amamentação.
Ele é muito bom. Por quê? Porque ele vai te ensinar detalhes de uma mamada de qualidade. Então, aí ela ainda bota assim, ele tem cólicas somente durante a mamada. Gente, não é cólica. Quando o bebê ele se espreme e se estica durante a mamada, tem que fazer um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque tanto pode ser refluxo, porque quando o bebê começa a mamar e ele fica inquieto, fica irritado e tudo, pode ser refluxo. Ele sai do peito chorando, mas sai com fome, pode ser refluxo. Só que tem um detalhe, quando o bebê vai mamar, existe o que é chamado de reflexo gastrocólico exacerbado. Esse reflexo, ele é simplesmente um aumento da contratilidade do intestino do bebê, que vai dar esse desconforto no bebê. Por isso que tem muitos bebês que se espremem muito durante a mamada e evacuam muito durante a mamada. Então, ele tem o reflexo gastrocólico exacerbado. Então, tem que ver isso, se não é isso. Se você achar que o bebê fica muito desconfortável, pega uma compressazinha morna, pega uma fraldinha morna, passa o ferro, né, uma fraldinha e passa o ferro ali morno, e coloca na barriguinha dele, na hora da mamada, pode ajudar a melhorar esse desconforto, tá certo? Outra coisa que ela diz, será que quando o meu bebê completar 3 meses, ele vai mamar melhor? Ele vai dormir melhor? Olha, aí é realmente uma incógnita. Ele pode mamar melhor e dormir melhor com 3 meses? Pode, mas com 3 meses, o que é que geralmente acontece? O bebê entra num salto que ele começa a enxergar muito melhor, muito. Ele vai se distrair com as mamadas e aí ele vai precisar mamar num local mais assim escuro ou então com menos estimulação para que ele consiga mamar efetivamente. Porque se ele mamar no claro, com alguém passando e tudo, aí é que ele não vai mamar mesmo, certo? E também tem que ver, assim, o seu bebê tá ganhando peso? Tá tendo um bom crescimento? Se tiver, ótimo. Se o sono dele não está atrapalhando o seu dia, se ele tá bem, mesmo que ele fique no colo, dormindo, se tá tudo tranquilo, então assim, você pode esperar um tempo maior para esperar que ele fique ali, passe esses 3 meses de adaptação e observe se ele vai ainda apresentar toda essa dificuldade. Porque se apresentar, tem como ajudar, tem como melhorar esse padrão, o padrão de mamada, o padrão de sono, tem sim como melhorar. A maioria das minhas pacientes, assim, eu tenho muitas pacientes, que um bebê que eu atendo, um bebê com 1 mês, né? Mas um bebê com 1 mês, não é que ele vai aprender a dormir do jeito que, 8 horas por noite, nada disso. Um bebê com 1 mês, ele dorme em torno de 5 horas por noite, certo? E isso ele vai aprender, aprendendo a trocar não o dia pela noite, né? Ele vai aprender a trocar a rotina que ele tinha intraútero, que era mais acordadinho durante a noite e dorminhoco durante o dia, certo? Vamos lá para as perguntas. Daqui a pouco eu vou pegar essas perguntas aqui de vocês, tá certo? Que vocês fizeram aqui no Instagram, se der tempo, porque eu compilei muitas perguntas nessas aqui, tá certo? Bebê sempre dorme quando mama. O que fazer para não criar associação negativa? Ele tem 1 mês. Um bebê com 1 mês, como eu já disse, geralmente ele pode dormir, ele já sai do peito, muitas vezes dormindo. Mas você pode, pelo menos, fazer alguma coisa com ele depois da mamada, para que ele entenda que ele não saiu do peito e foi para o berço. Ele tem que sair do peito
e ir para algum local, ou então vai para o trocador para trocar uma fralda para depois ir para o berço. Porque se você fizer todas as vezes, ele dorme mamando, um bebê com 1 mês, ele já começa a criar associações. E as associações não são os bebês que colocam, são os pais que colocam. E como é que você quer que o seu filho durma no berço se ele não vai para lá? Tá entendendo? Como é que você quer? Ah, Poliana, eu queria tanto que ele dormisse no berço, mas ele só dorme no meu colo. Sim, ele não tem como sair do seu colo e dizer assim, mamãe, me bote aqui no berço, ó, eu vou sair. Não tem, né? Você que tem que levar o bebê para lá, para o bercinho, certo? Então, você é que tem que fazer isso, certo? Por isso que eu estava orientando a mãe, era engraçado porque ela dizia assim, Poliana, eu tô colocando o bebê no berço, toda vida que eu boto no berço ele acorda. Aí, e toda vida que eu boto ele no berço, ele já se esguicha. Ele já fica todo envergado. Mas por quê? Porque ele foi pro berço dormindo. Como é que você vai querer que o seu bebê entenda que o local que ele vai dormir é lá? E se ele vai dormindo? Aí você tá tirando ele do colo e ele vai para lá, ele vai acordar, óbvio. Entendeu? Outros bebês não. Outros bebês tem bebês que são muito bonzinhos. É super engraçado. Eu fui atender uma paciente, o bebê dela tinha 6 meses. Estava completando 6 meses. Que eu fui atender, ela estava com fungo no peito. O bebê dela obeso, lindo, fofo, né? Porque toda mãe acha que o bebê tem que ser obeso, né? Mas tudo bem, ele era lindo, fofão. Mas ele era enorme, enorme mesmo. 6 meses, ele tinha praticamente, ou era 10 quilos, ou era 11. Enorme, tamanho de um bebê de 1 ano. E ela dizia assim, Poliana, ele é muito bonzinho. Olha, ele sempre dormiu à noite e cada mês que passa, ele dorme mais. Aí eu perguntei, como é que ele dorme? Como é que você coloca ele para dormir? Ela disse assim, não, eu boto ele no peito, ele dorme, eu boto ele lá no berço e ele passa a noite toda dormindo. Aí um bebê que não fez a associação do peito para dormir. Ele simplesmente, ele tem um comportamento que para ele mamou ali, ficou feliz, pronto, dormiu. Teve até outra pessoa que pegou e colocou assim, Poliana, eu tenho 3 bebês e todos eles eu dei muito carinho, muito amor, fiquei com eles, eles ficavam na minha cama e tudo, e nunca deram problema para dormir. Maravilha, ótimo, maravilhoso. Mas tem bebês que não são assim. E não vá acreditar que, tá tudo jóia. Um dia ele melhora. Um dia quando? Né? Então, se você tá começando a se desesperar, tá precisando de ajuda, procure ajuda. Porque se você não procurar ajuda, eu acho interessante, assim, quando você vai para uma nutricionista, certo? Que você quer emagrecer. Você recebe a receita dela, a dieta, né? Ela diz, olha, compre isso, compre aquilo. Se você fizer essa dieta, você vai emagrecer rápido, tantos quilos. Mas se você não fizer a dieta, você vai emagrecer. Se você fizer a dieta 2 dias e comer 3 dias diferentes, você vai emagrecer. No processo de sono, é do mesmo jeito. Quando é passada uma orientação, não é o consultor de sono que vai fazer com que o seu bebê durma a noite inteira. Na hora que você entende todo esse processo e você decide fazer todo esse processo, né, no seu bebê, aí sim você vai ter resultado. Mas não é assim, a pessoa, olha,
eu tenho como ajudar o seu bebê a dormir de 8 a 12 horas por noite. Um bebê acima de 3 meses, tenho como ajudar. Mas só se você fizer o que eu digo. Só se você fizer o que eu estou dizendo. E se você seguir todas as vezes, todos os dias. Tem mãe que segue 3 dias e para. Tem mãe que faz uma coisa e não faz outra. É mais difícil. Ela vai demorar mais para conseguir o êxito. Entendeu? Então, assim, quando você é determinada, que quando a gente vai, né? Quando eu vou para orientar, ou então nos meus cursos, eu digo, olha, você tem que assistir tudo primeiro. Você tem que entender todo o processo para que você possa iniciar o processo no bebê. Então, se você não inicia o processo, então você quer assistir uma aula e quer resolver o problema do seu filho, não é assim. Entendeu? Então, você tem que aprender devagar. Você tem que começar a conhecer o seu bebê. Tem muitas mães que não conhecem seus bebês. Não conhecem mesmo. Certo? Não sabem nem por que estão chorando. Está chorando por quê? Não para e olha. Certo? Vamos lá. Bebê 5 meses só dorme mamando no peito. Como fazer dissociação? Essa daqui é que eu estava querendo explicar, né? Como fazer dissociação? Vamos supor, seu bebê tem 5 meses. Ele tem 5 meses de um hábito de dormir no peito. Será que em uma semana você consegue tirar? Será? Provavelmente não. Isso é um processo. Agora, se você faz o processo, se você entende o que é para ser feito e vai fazendo devagarinho, vai fazendo, aí sim você vai ter êxito durante as semanas. Vai passando e você vai tendo êxito. Entendeu? Como faço para... Essa daqui é uma pergunta bem abrangente, né? Como faço para o meu bebê de 4 meses, quase 5 meses, dormir a noite toda sozinho? Primeiro que 4 a 5 meses, certo? Muitos bebês dormem a noite toda. Dormem de 8 a 11 horas por noite, pode dormir. Mas esses bebês também, se estão em aleitamento materno exclusivo, eles podem despertar uma vez ou duas no máximo para mamarem. Então, só em você entender que a cada mês que passa, o seu bebê pode dormir mais tempo, e você fazendo desde o início, passo a passo, né? Ai, Pauliana, será que dá tempo fazer isso? Porque meu bebê é muito pequenininho. Ou aliás, meu bebê já tem 5 meses. Será que ainda dá tempo? Dá tempo. Eu atendo bebê com 2 anos, né? Mas quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, menos associação o seu bebê tem. Certo? Então, como é que você faz para o seu bebê dormir sozinho? É você ensinando. Você tem que ensinar o seu bebê. Do mesmo jeito que você vai ensinar quando ele completar 6 meses, e você vai ensiná-lo a se alimentar. Será que na hora que você coloca um prato de alimento para o bebê, ele vai comer todinho, vai colocar tudo na boca e não vai deixar cair nem um pedacinho? Nada. É um passo a passo para ele acertar a comidinha na boca, para poder colocar e bota para fora. Isso é um passo a passo. E você vai ter que ter paciência em ensiná-lo? Vai, do mesmo jeito que é o sono. Certo? Meu bebê tem 4 meses e tá fazendo cocô várias vezes ao dia. E muda de cor. Isso é normal? Depende da cor, não é? Geralmente, o bebê que só mama, ele tem uma variação de cores, dependendo
assim, do alimento que a mãe come, pode ter. Mas geralmente os bebês, dependendo da rapidez do processo, do processo da digestão, às vezes o bebê faz cocô mais aguado, mais esverdeado, mais amarelinho, amarelo com verde, amarelo ouro. Tudo isso é normal. Um bebê que inicia a alimentação, né, a introdução alimentar, ele vai fazer cocô cheio de pedacinho, vai fazer cocô amarronzado, vai. Agora, um bebê que faz cocô esbranquiçado, aí tem que procurar o pediatra. Um bebê que faz cocô preto, tem que procurar o pediatra. Bebês que fazem cocôs amarelinhos, mas tem raio de sangue, também não é normal. Bebê que faz cocô com muco, parece um catarro transparente, também não é normal, a não ser que ele esteja gripadinho e tudo, tá engolindo o muco, aí sai nas fezes, mas se não, não é normal cocô com muco. Então, as cores do cocô, eles podem assim, ser um sinal de alerta para alguma doença, certo? Lembrando que o bebê, quando nasce, ele faz um cocô verde petróleo, né? Porque é preto, tem uma aparência de preto, mas é o mecônio, certo? Mas depois esse cocôzinho vai ficando mais verde claro, mais amarelinho, e geralmente o cocô de um bebê que mama é amarelo ouro, meio diarreia, com grumos. E um bebê que toma fórmula é um cocô mais pastoso. Se for muito endurecido, se for muito duro, aí também tem que falar com o pediatra para poder ver se a diluição do leite está correta. Também tem que ver se ele vai precisar ter ingesta de água, tá bom? Bebê de 10 meses nunca dormiu a noite inteira. Isso é normal? Já fiz tudo. Já fez tudo o quê? Você já fez o quê? Algum processo de sono? Você já adquiriu algum curso de sono? Você já fez alguma consultoria de sono para o seu bebê? É muito difícil você ter feito tudo e não ter dado certo. Você pode ter tentado fazer tudo por 1 ou 2 dias, ou 1 semana, ou 2, e ter desistido. Então, como eu digo, sono não é aprendido da noite para o dia. Um bebê de 10 meses, ele pode muito bem aprender a dormir no bercinho a noite toda, certo? Mas isso é um passo a passo. Então, o que eu sugiro para você é procurar uma consultoria de sono, ou então tá vindo surpresa mais na frente aí, que a gente está preparando, certo? Lá para final de janeiro, por aí, não sei não. Depois eu falo. E aí você você precisa de uma pessoa que possa lhe ajudar, um consultoria de sono. Se quiser entrar no meu direct para poder a gente conversar, pode ligar, tá certo? Qual a idade que não precisa mais colocar na posição vertical para arrotar? Olha, a posição vertical, ela não é necessária, nem para um bebê recém-nascido. Você pode colocar o bebê só transverso, não vertical, tá certo? E vai depender muito do pediatra. Se o seu pediatra diz, olha, o seu bebê não tem refluxo e tudo, não precisa colocar. Gente, eu tenho muitas mães. Ai, Pauliana, eu posso botar o meu bebê depois que ele mamar, depois de uns 5, 10 minutinhos, posso colocar deitado no berço? Pode. Se você quiser, para poder você se sentir mais segura, bota um travesseiro anti-refluxo. Ou então coloca ele no bebê conforto para passar mais um tempinho ali. Pode botar, tá certo? Fica tranquila. Agora, se você tá insegura, bota ele lá e fica olhando para ele. Até para ele não ficar meia hora no seu colo, porque se ele ficar, ele vai se acostumar a ficar o tempo inteiro no colo. Não é que o colo seja uma coisa ruim, de jeito nenhum.
Como eu já disse várias vezes, eu sou colífera. Não sei nem se é essa palavra, mas eu amo colocar bebês no colo. Mas não precisa você ficar. Eu tava com as gêmeazinhas, porque foi agora recente, né? E orientar sono de gêmeos é bem desafiador. Mas eu tava com as gêmeas, então assim, quando eu cheguei lá, tava uma no colo do pai, outro no colo da mãe, outra no colo da mãe, esperando que a babá tomasse café. E as meninas lá, sentadas, com os pais no colo. E eu disse assim, vocês estão aí por quê? Não, é porque a gente está esperando a babá, para poder depois a gente tomar café. E elas todas tranquilinhas, as duas, super tranquilas. Eu disse, por que vocês não botam ela aqui na cadeirinha e vão tomar café com elas olhando para vocês? Fica ali, toma café, bota ali no bebê conforto, no chão, em cima da mesa e tudo, e fica conversando. Entenderam? Qual o tempo de uma mamada de um bebê de 2 meses? Ele não tem tempo de mamada. Tem observação da mamada. Você tem que observar a mamada para quê? Para que você tenha a certeza que o seu bebê está bem alimentado. Então, será que quando você bota um bebê no peito, com 5 minutos, ele está dormindo, será que ele mamou bem? Gente, é impossível, a não ser que a mãe tenha hiperlactação. Mas a maioria das mulheres, o bebê não mama bem com 5 minutos, 10. Eles passam tempo mamando. Mas se eles vão para o peito e dormem e eles estão mamando, eles vão encher a barriga dormindo? Não vão encher. Então, gente, o tempo da mamada é para ele mamar. E não para ele ir para o peito e dormir. Certo? Entenderam? Minha bebê tem 13 dias. É normal as mamadas serem curtas? Porém, diversas vezes. Como ficar de 3 em 3 horas? Não é para ficar de 3 em 3 horas. Não é. Bebê é para mamar em livre demanda, certo? Mas, se você estimular a sua bebê a mamar mais, com certeza ela vai esticar mais o horário. Mas se não ensinar a bebê, bora, meu amor, vamos mamar. Ai, tá dormindo, tira do peito, acorda, bota de novo. Ai, tá dormindo, tira do peito, acorda e bota de novo. Até ela travar a boca e dizer assim, não quero. Certo? Isso é possível? É, porque eu ensino isso para as minhas pacientes. Certo? Meu bebê de 2 meses só dorme no peito durante o dia, não fica no berço. O que fazer? Ensiná-lo a ir para o berço. E você só ensina se você botar o seu bebê acordado no berço. Tem que colocar o bebê acordado para pelo menos ele se acostumar. E dizer assim, ai, que legal, que local interessante. Entenderam? O que fazer quando o bebê arrota no peito? O que fazer? Hein? Nada. Não tem problema nenhum. Pode arrotar no peito quantas vezes ele quiser. Ai, Poliana, ele arrotou no peito, meu peito pedrou. É mito. Certo? Meu bebê demora muito para dormir à noite, depois da mamada. O que eu posso fazer para ele dormir logo? Nada também. Por quê? Porque você se deita na sua cama. Assim, por exemplo, eu agora. Eu vou dormir. Me deito na cama e vou dormir? Não. Eu tenho que ver o que aí? Se ele está com sinais de sono, se ele já está perto de terminar ali a janela de sono, que é um parâmetro mais ou menos que eu tenho que ver, né? Lógico que a janela de sono de cada bebê muda, certo? Ai, Poliana, você disse que a janela de sono dele é de 1 hora a 1h30. Mas aí eu percebo que ele, assim, com 1 hora, ele já tá ali querendo dormir. Ou então, Poliana, com 1h30 ele tá ali ainda ativo e tudo. Então, observe o seu bebê. Veja qual é o sinal de sono. Veja como é que ele está respondendo isso. Gente, só faltam 26 segundos. E eu consegui responder até a maioria das perguntas, certo? A gente vai ficar por aqui. Quinta-feira, não percam, tem live com paciente minha que conseguiu
fazer com que o bebê dormisse a noite inteira. Avisem para seus amigos e amigas gestantes, tá bom? E compartilhe essa live. Beijo!